Na vida tem dois tipos de jogadores, né? Vai ter aquele cara, na verdade, que vai querer passar pela missão principal apenas na força bruta, o que vai ser muito difícil, e é aí que a maioria das pessoas desistem. E vai ter aquela pessoa que vai passar pela missão principal, vai encontrar uma dificuldade e vai tirar um tempo ali do seu dia, do seu final de semana, etc, no seu tempo livre, para se preparar mais e tornar a experiência principal muito mais fluida, muito mais agradável, muito mais prazerosa. Fala, rapaziada, Gabriel aqui, e hoje eu vou trazer um conteúdo no formato um pouco diferente para vocês. Geralmente eu trago um conteúdo mais técnico sobre linguagem de programação, arquitetura, projetos, coisas desse tipo. Mas nesse vídeo aqui eu vou bater um papo com vocês mesmo sobre um artigo que eu li há mais ou menos ali 2, 3 anos atrás e que mudou completamente a forma em que eu enxergo a minha carreira e a forma em que eu me enxergo também como profissional. Eu tentei achar esse artigo novamente para refrescar a minha memória e poder compartilhar com vocês aqui também na descrição desse vídeo, mas infelizmente eu não consegui encontrar. Então vou me esforçar ao máximo aqui para passar a mensagem do jeito que eu me lembro. Esse vai ser um papo bem improvisado aqui. Eu não gravei roteiro nenhum para esse vídeo, eu só tenho algumas anotações aqui, alguns tópicos que vai me ajudar a guiar a nossa conversa, e eu vou começar dando um contexto sobre a minha adolescência. Eu me lembro que eu eu era uma pessoa extremamente viciada em videogames, principalmente aqueles jogos mais competitivos, né, como Call of Duty, Battlefield, Fortnite. Eu até considerei me tornar um jogador profissional na época, mas graças a Deus isso não deu certo, porque eu sou apaixonado pela minha profissão. Hoje não me vejo fazendo outra coisa, mas eu me lembro que todo o tempo livre que eu tinha de noite, final de semana, feriado, era treinando para me tornar o melhor jogador daquele lobby ali, né? Quem joga jogo competitivo sabe como é. E mais ou menos ali em 2016, 2017, eu tomei consciência assim que o jogo não estava agregando em nada, não estava agregando valor nenhum na minha vida, e eu decidi trocar aquele hábito por algo que eu tinha aprendido na faculdade, que era a programação. Infelizmente, a forma em que a gente aprende as coisas, tanto na faculdade quanto na escola, não é a forma mais adequada. Eu me lembro que eu fiz uma matéria ali de programação orientada a objetos, eu aprendi a programar utilizando Python, e o professor introduziu esse assunto ali pra gente, e eu fiquei, tá, da hora isso daqui, é legal, mas como que eu vou conseguir utilizar isso aqui para resolver um problema da realidade? Como que eu consigo utilizar essa ferramenta para resolver um problema que eu tenho na empresa? Então esse foi um dos maiores questionamentos que eu tinha naquela época, mas eu me lembro que era muito divertido a sensação de desenvolver algoritmos, de resolver problemas, né? Se você já fez a playlist ali de Python do Gustavo Guanabara, você vai entender o que eu estou falando. Então eu substituí o hábito que eu tinha de jogar pela programação. Então agora, ao invés de passar final de semana, noite, feriado jogando, eu passava resolvendo problemas técnicos ali, algoritmos, desafios relacionados à programação. Eu não sabia como eu utilizar aquilo na minha carreira, na minha profissão, no meu emprego, mas eu sabia que era uma coisa muito divertida de se fazer. Então, nessa mesma época, eu trabalhava em uma empresa, eu não trabalhava como programador, mas eu trabalhava na parte administrativa, e eu me lembro que uma das minhas atividades era extrair dados do SAP no formato do Excel para poder formatar aqueles dados e deixar do jeito que a empresa estava solicitando. E para fazer a normalização desses dados que vinha do SAP para o Excel, eu me lembro que eu gastava ali 30 minutos a 1 hora. Era um trabalho muito repetitivo. E aí eu descobri que no próprio Excel tem uma linguagem de programação chamada VBA, né? Visual Basic for Application. Tem muitos anos que eu não utilizo, então não vou lembrar exatamente como que ela funciona, mas basicamente é uma linguagem de programação que permite você fazer automatização, scripts ali para gerenciar uma planilha do Excel. Então quando eu descobri aquilo, para mim foi a solução perfeita. Eu falei, aqui é uma coisa que eu consigo utilizar a programação para resolver um problema real que eu tenho hoje em dia nessa empresa. Então, mesmo não sendo parte da minha função saber programar, eu identifiquei uma oportunidade de utilizar um conhecimento que eu tinha, um conhecimento que eu gostava bastante, para resolver um problema real que eu tinha. Então, de um trabalho ali que demorava 30 minutos a 1 horinha para normalizar os dados naquela planilha, eu fiz uma automatização que levou alguns dias, eu confesso, primeira vez desenvolvendo um script, mas agora de 30 minutos a 1 hora passou a levar apenas 1 segundo para clicar no botão e formatar os dados de forma 100% automatizada. E eu fiquei extremamente feliz resolvendo aquele problema utilizando uma coisa que eu gostava de fazer e que eu já estava querendo colocar na prática mesmo. E isso chamou bastante atenção da empresa, né? Primeiro do meu setor, e aí no boca a boca chegou no RH, e o RH tinha diversos processos manuais também, em que eles me pediram, depois que eles tomaram consciência que eu tinha resolvido esse problema no setor que eu trabalhava, eles pediram o meu trabalho para automatizar algumas na verdade tarefas que eles tinham também. E nessa brincadeira eu automatizei umas 3, 4, 5 planilhas
empresa, eu não me lembro exatamente, mas eu me lembro que eu chamei bastante atenção e me deu um crescimento ali naquela empresa que eu tava. E mesmo não sendo pago para aquilo, quando eu consegui minha primeira oportunidade na área de programação, né, durante a entrevista, eu falei, cara, eu não tenho experiência, mas eu estudo bastante e eu resolvi esse problema aqui que a empresa tinha utilizando programação. Então aquilo ali facilitou demais a minha entrada no mercado de trabalho. E mesmo depois de ter conseguido a minha primeira oportunidade, eu já tinha alcançado uma coisa que eu estava desejando há bastante tempo. Eu estava trabalhando 8 horas na área, estava me desenvolvendo por completo ali durante meu período de trabalho, mas mesmo assim eu almejava mais. Então eu passava de novo todo o período da noite, final de semana, feriado, desenvolvendo novas habilidades em que eu não conseguia desenvolver utilizando as ferramentas que aquela empresa que eu estava trabalhando proporcionava. E agora sim, eu vou entrar na parte do artigo. Esse artigo ele basicamente fala sobre como a gente consegue fazer uma analogia direta entre um jogo RPG e a nossa vida profissional. Então, para esse vídeo aqui, eu vou utilizar o jogo Elden Ring como exemplo para fazer essa analogia. E se você nunca jogou, primeiro, eu recomendo que você jogue. Segundo, mesmo que você não tenha jogado, você vai conseguir acompanhar isso aqui de forma muito fácil, que é simplesmente um jogo RPG que você consegue ali escolher a classe do seu personagem, desenvolver o seu personagem, derrotar bosses e etc, até zerar o jogo principal, até zerar a campanha principal, na verdade, né? Então, falando um pouco sobre a minha experiência nesse jogo, vou até pedir pro editor colocar alguns cortes aqui para ajudar você a entender sobre o que é que eu tô falando. Então, esse jogo é um jogo lindo, visualmente falando, ele é lindo, a arte do jogo é incrível, a trilha sonora. E aí, quando você sai você sai do tutorial desse jogo, você vai se deparar com o primeiro inimigo, né? O primeiro inimigo real do jogo, que é um cara que tá no cavaleiro assim, ele tem um machadão, tá em cima de um cavalo, e você pensa, pô, primeiro, eu pensei assim pelo menos, né? O primeiro inimigo do jogo deve ser muito fácil de derrotar, porque não é possível que o jogo vai botar um inimigo muito difícil na nossa frente logo de cara, e eu não podia estar mais enganado. Quando você vai enfrentar esse cara, você vai tomar uma surra tão grande, de novo, repetidas vezes, até você falar chega. E o interessante aqui é que o jogo ele não te obriga a enfrentar esse inimigo. Você pode simplesmente dar a volta nele e enfrentar outros inimigos mais fracos, mas eu que sei persistente, eu passei ali 100 tentativas pelo menos para tentar derrotar esse cara. Então tentei, morria, voltava, até eu conseguir derrotar esse primeiro inimigo. E aí beleza, senti uma sensação de alívio, de vitória, falei, passei pela parte mais difícil do jogo. E aí eu fui seguindo assim pela trilha principal que vai guiando você ali até o primeiro boss de verdade desse jogo. E aí quando você chega na arena do boss, você pensa, pô, eu pensei assim pelo menos, o primeiro boss do jogo não é possível que vai ser muito difícil, né? O primeiro inimigo que eu enfrentei foi muito difícil, mas o boss deve ser aqui pelo menos amigável para conseguir dar um alívio pra gente, para tornar a experiência um pouco mais agradável, que até então estava sendo tortura pura. E de novo, eu não poderia estar mais enganado. Eu tentei pelo menos umas 50 vezes derrotar esse primeiro boss de verdade do jogo. E cara, eu tava quase desistindo, eu tava quase jogando pra cima e dizendo, ó, esse jogo aqui é só pra quem é muito viciado, só para quem é um mestre dos jogos e só para quem tem muito tempo disponível. Mas, porém, entretanto, todavia, a alternativa que o jogo te dá, detalhe, ele não te força a fazer nada. Você pode derrotar o primeiro boss ali no momento que você quiser. Porém, é extremamente difícil e é muito improvável que você vá conseguir até se você tentar umas 500 vezes. Então, a alternativa que você tem é você explorar. O mapa é um mapa gigante, é um mapa aberto que você pode fazer o que você quiser. Então a opção para você tornar sua experiência nesse jogo mais fácil é você explorar cavernas, derrotar inimigo mais fraco, derrotar alguns boss secundários, para você conseguir melhorar o seu personagem, pegar equipamento novo, desenvolver habilidade nova, deixar seu personagem mais forte, subir de nível, pegar magias, deixar seu personagem muito mais forte para poder você equilibrar o jogo e tornar as lutas muito mais justas. E eu fiz isso, eu me lembro que eu passei mais ou menos umas 5 horas só fazendo coisa aleatória assim para poder melhorar meu personagem, para tornar a experiência um pouco mais agradável. Uma coisa que eu esqueci de falar no início é que esse jogo, a curiosidade dele, né, o que é muito interessante nele é que você não consegue escolher um nível de dificuldade. Você não tem lá no menu nível fácil, médio, difícil, extremamente difícil. Não, a única opção que você tem é iniciar um novo jogo. E isso de primeira pode parecer injusto, mas enquanto você tá jogando, que você escolhe o nível de dificuldade que você vai jogar, não escolhendo alguma opção no menu principal, mas sim escolhendo o que fazer dentro do jogo para poder tornar a sua experiência mais fácil, né? Que, por exemplo, você pode escolher um nível extremamente difícil, que seria enfrentar o boss logo de cara, ou você pode jogar ali no modo médio, que seria escolher um personagem de uma classe de mago, que vai atacar de longe, vai ser mais fácil de você dar um dano forte no inimigo. Você pode explorar várias missões secundárias que são muito mais fáceis para subir de nível antes de enfrentar aquele boss que está no nível muito acima do seu. Então, é as coisas que você faz durante o jogo que torna a experiência muito mais
amigável, muito mais equilibrada e muito mais justa. E foi isso que me fez conseguir finalizar esse jogo, né? Quando eu via que um boss estava me dando muita dificuldade, muito problema, muita dor de cabeça, eu falava, tá, bora dar uma pausa. Depois eu resolvo esse problema aqui, bora ter um preparo maior para tornar essa luta um pouco mais justa. Então eu fazia missões secundárias, aumentava o nível do meu personagem, pegava equipamentos melhores para me deixar muito mais preparado e tornar a luta um pouco mais equilibrada. E aí isso torna a experiência muito mais prazerosa de você jogar o jogo. Só de eu estar falando isso daqui, eu acho que você já pegou mais ou menos onde eu quero chegar utilizando essa analogia, que eu acho muito importante a gente olhar nosso trabalho ali das 9 às 5 como se fosse a nossa missão principal, onde se você não tiver preparo, a experiência vai ser muito frustrante, você vai sentir síndrome do impostor constantemente, sempre que você se deparar com um desafio, você vai pensar em desistir, na verdade, você vai querer desistir, você vai pensar, cara, programação não é pra mim, essa área aqui não é pra mim, é muito difícil, é só pra pessoas ultra inteligentes, mas na verdade tudo isso é a falta de preparo. Então quando você começa a analisar a sua profissão, sua carreira como se fosse um jogo, você entende que a missão principal vai ser difícil, você vai passar por muita dificuldade, porém o que torna a experiência mais fluida, o que torna a experiência mais prazerosa na sua carreira é você se preparar no seu tempo livre, né, durante a noite, final de semana, feriado, estudar aquelas coisas que você sabe que você provavelmente vai precisar em algum momento, e quando a hora chegar você vai estar muito mais preparado, muito mais confortável em utilizar aquela ferramenta, utilizar uma tecnologia, liderar um projeto, qualquer desafio que você passe no seu trabalho. Então na vida eu gosto de pensar, eu sei que parece um papo papo de coach, papo de palavras motivacionais, mas é muito importante você entender que na vida tem dois tipos de jogadores, né? Vai ter aquele cara, na verdade, que vai querer passar pela missão principal apenas na força bruta, o que vai ser muito difícil, e é aí que a maioria das pessoas desistem, e vai ter aquela pessoa que vai passar pela missão principal, vai encontrar uma dificuldade e vai tirar um tempo ali do seu dia, do seu final de semana, etc., no seu tempo livre, para se preparar mais e tornar a experiência principal muito mais fluida, muito mais agradável, muito mais prazerosa. Outra coisa importante da gente falar aqui é que quando você tá só aprendendo o que o trabalho te fala para aprender ou o que a faculdade te passa para aprender, você meio que delega o que você deve estudar para um externo, ou seja, você está delegando o rumo que a sua carreira está tomando para algo externo, né? Então você não está tendo controle da onde você está indo. Já diferente daquela pessoa, né, que mesmo não trabalhando com algo que ela quer, ela pode utilizar o tempo disponível dela ali para já se preparar para quando ela for trabalhar com aquilo que ela gosta, ela já vai estar muito mais confortável em passar por aqueles problemas, né? E tem mais, olhando aqui para as minhas notas, eu já falei basicamente quase tudo que eu queria falar. Tem outras analogias que a gente pode fazer também, né, sobre classe de personagem também. Todo jogo RPG, você vai escolher a classe que você quer jogar, né? Tem o mago, o guerreiro, o ladrão, e na vida real é a mesma coisa, né? Menos a parte do ladrão, tá, gente? Essa aqui vocês não escolham essa classe, por favor. Mas aqui na vida real você vai poder escolher se você vai querer ser um back-end, front-end, DevOps, um especialista em cloud, tem várias áreas, e é importante você escolher uma classe ali ou uma série de classes para poder se especializar e se tornar especialista, né? Se tornar um profundo conhecedor daquela área que você está escolhendo. Outra coisa que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, que vale a pena falar sobre o framework que eu utilizo também, que me ajudou bastante, é sobre a árvore de habilidades, não só sobre as ferramentas, as tecnologias que você conhece, mas é importante você ter isso escrito, documentado, tudo que você sabe, né? Construir o seu segundo cérebro. Eu faço isso já tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e tem me ajudado bastante a não esquecer das coisas que eu estudo há bastante tempo, mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo, que esse tá ficando aí uns 15 minutos, já tá ficando muito grande. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar, né? De novo, esse foi um vídeo muito improvisado, mas eu acho muito forte essa analogia que a gente consegue fazer entre o videogame com a vida real, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, na verdade, é sobre que na maioria dos jogos RPG você tem um conceito ali de party, né? Que é onde você se reúne com um grupo de amigos para poder fazer uma missão. E cara, isso é uma analogia 100% direta com o ambiente de trabalho, que vai ter algum momento ali, na verdade nunca você vai fazer tudo sozinho, né? Tem gente que gosta, eu já passei por algumas experiências assim, onde uma pessoa no trabalho gostava de criar um app que ali no Gira, né, para desenvolver, implementar alguma coisa no nosso software, né, no sistema da empresa, e essa pessoa criava 5 atividades dentro desse app e ela queria desenvolver tudo ela mesma. Então, cara, ambiente de trabalho não funciona dessa forma. Você vai ter que aprender em trabalhar em equipe, você vai ter que aprender a delegar decisões, você vai ter que aprender a delegar atividades, mesmo que você saiba exatamente como ela tem que ser feita. Então, toda essa analogia que a gente
consegue visualizar dos jogos, principalmente os RPG, a gente consegue trazer para nossa vida real, né? E, enfim, eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre isso, mas eu acredito que eu já consegui passar a mensagem principal sobre o artigo que eu li, a forma que mudou a minha carreira, e eu espero que possa te ajudar também a enxergar a vida, né, a carreira, a parte profissional de uma forma um pouco diferente, né, tornar a vida um pouco mais gamificada. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado também. Se você gostou desse formato aqui mais improvisado, de um papo de dev, deixa aqui nos comentários que eu com certeza devo trazer mais conteúdo desse formato para o canal, fechou? Então fica com Deus, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!